Apocalipse capítulo 2, do verso 2 ao verso 5, está escrito: Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isso: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. O esfriamento espiritual pode ser entendido como a perda da paixão pelo Evangelho, a perda do primeiro amor, e também o distanciamento entre o crente e Jesus, ou entre o crente e Deus. Todos os cristãos estão sujeitos a passarem por isso. Em algum momento vamos esfriar na fé. Mas não podemos nos acomodar e achar que isso é normal, pois, se fizermos isso, vamos ficar prostrados e a tendência é nos afastarmos ainda mais de Deus. O filho pródigo se afastou da casa do pai, mas houve um momento em que ele caiu em si e decidiu voltar. E a sua decisão foi seguida por uma atitude. O texto de Lucas 15 diz que ele se levantou e voltou para a casa do pai. Antes de continuar, eu quero pedir que você se inscreva no canal, que você compartilhe essa mensagem e, caso queira, você pode também se tornar membro do canal. Assim você estará abençoando esse ministério. Nós identificamos que uma pessoa está fria espiritualmente quando ela não tem vontade nenhuma de orar, quando ela ora por obrigação e usando sempre as mesmas frases feitas, no automático. A pessoa que está fria espiritualmente não tem prazer na leitura da Bíblia. Ela começa a ler a Bíblia e lhe dá sono rapidamente. Salmos capítulo 1 diz que aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Além de perder o prazer na oração e na leitura bíblica, o desânimo espiritual vem acompanhado de uma atitude onde a pessoa permite que o pecado entre na sua vida aos poucos. Ela vai abrindo exceções, negociando princípios, e o que podemos observar é que ninguém esfria na fé da noite para o dia. É um processo longo, no qual diariamente a pessoa vai deixando que o pecado, os maus hábitos e tudo aquilo que antes ela recriminava passem a se enquadrar nas atividades conhecidas pela famosa frase: não tem nada a ver. Quando nós estamos desanimados e frios espiritualmente, nós ficamos sem forças para vencer o pecado e as tentações. Nos tornamos presa fácil do inimigo e da nossa própria natureza carnal, que nos leva ao pecado. Passamos a encarar o pecado como uma coisa natural e não damos nenhuma importância ao sacrifício de Jesus. E nem nos importamos com a presença do Espírito Santo em nós. Não temos nenhuma disposição em buscar a Deus. E o pior é que muitas situações como essas passam despercebidas por nós. Às vezes tem pessoas assim ao nosso lado, mas que não demonstram. Aparentemente elas estão bem espiritualmente, porque no momento da oração, elas fecham os olhos. Durante o louvor, elas cantam. No dia da ceia, elas participam normalmente. Então ficamos com a impressão de que está tudo bem com elas. É o que nós chamamos de frieza velada, que é o oposto da frieza revelada, que é quando se torna evidente o abatimento espiritual. E nos casos de frieza velada, quando nos damos conta da gravidade da situação, já existe um nível de desmotivação
ou de envolvimento com o pecado que fica difícil voltar atrás. O pecado, quando ele é descoberto, geralmente provoca escândalo e a pessoa fica sem graça de voltar na igreja, se afastando ainda mais da comunhão com os irmãos e com Deus. São crentes que estão frios por dentro, mas mantêm a aparência externa, escondendo e disfarçando a sua degradação interior. Se tornam meramente religiosos, frequentadores de cultos, mas não têm nenhuma vida com Deus. E tem também aqueles que se tornaram declaradamente frios e incrédulos, que passaram a questionar a palavra de Deus e o poder do Espírito Santo. 2 Coríntios capítulo 4, verso 16, diz assim: por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos desgastados, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Qualquer pessoa está sujeita a passar por um período de desânimo na sua vida. O problema é quando esse período se prolonga por vários meses ou até anos. Quando percebermos qualquer sinal de desânimo em nós, precisamos reagir imediatamente, buscando a Deus em oração e não nos conformando com essa situação. Além da frieza espiritual, caracterizado por esse desinteresse com as coisas de Deus, outra situação que merece nossa atenção é o desânimo de forma geral. Quando não temos mais vontade nem de sair de casa com as pessoas, ou de ver ou conversar com os amigos, quando nós passamos mais tempo em frente à televisão, ao celular ou no computador, ou quando não temos mais interesse por coisas que antes eram importantes para nós. O desanimado não tem mais prazer no trabalho, nos momentos com a família, e muitas vezes falta motivação até para tirá-lo da cama. Esse desânimo pode estar ligado a uma estafa, que pode se originar de um esgotamento físico, mental, e ele pode ser também ocasionado pelo excesso de responsabilidades que nós assumimos. O desânimo pode afetar até a nossa atividade sexual, diminuindo o desejo e a libido. Embora todos esses sintomas possam ter uma origem patológica, o desânimo também pode ser ligado a um fator espiritual, porque a falta de relacionamento com Deus pode fazer com que nós sejamos enfraquecidos no nosso espírito e, consequentemente, fiquemos desanimados também no nosso corpo. Mas a boa notícia é que sempre nós podemos recomeçar. Deus sempre tem uma palavra de encorajamento para nós. E mesmo que passemos um tempo desanimados e desmotivados, o Senhor nos dará força e nos sustentará nos momentos de fraqueza. Temos que nos lembrar sempre que Deus é conosco. Ele é o nosso auxílio e nos revigorará no tempo certo. É possível recomeçar, voltarmos para a direção proposta por Deus, voltar ao primeiro amor. Levantar-se do pó e da cinza e olhar para Jesus Cristo, o único que pode revigorar e reanimar o que está abatido. É preciso esforço, uma determinação e uma atitude da nossa parte, acompanhada pela ação do Espírito Santo, que vai ministrar um novo fôlego de vida sobre nós. Podemos sair do estado de frieza espiritual e da apatia. Sabe como? Mesmo sem querer ler a Bíblia, leia. Mesmo sem querer orar, ore. Mesmo quando você não quiser ir à igreja, decida e vá. Mesmo sem perceber a fé no seu coração, busque a Deus a si mesmo. É uma questão de decisão e esforço. E com a ajuda de Deus, você será cheio novamente. Será avivado e motivado. Achegue-se a Deus e Ele se achegará a você. Entregue todos os dias os seus caminhos e a sua vida ao Senhor. Confie nele e o mais Ele fará. Eu quero orar por você. Deus, eu te peço que o Senhor contemple agora
esse irmão e essa irmã que se encontram desanimados por causa das circunstâncias pelas quais estão passando. Seja com eles nos momentos de dificuldade e de dor. Não permita que eles permaneçam prostrados, mas que possam se reerguer para que recebam a força do Senhor na sua vida. Que em seu nome possamos vencer o desânimo e a frieza espiritual que tem nos paralisado. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, ela pode mudar a vida de alguém. Deus te abençoe, eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus.